Nesta aula, nós voltamos a falar sobre limites laterais e nós vamos fazer alguns exercícios. Então, aqui, dada a função f de x igual a x mais x sobre módulo de x, primeira coisa, nós vamos reescrever esta função usando aqui a definição de função modular. Então, relembrando lá que módulo de x é definida como sendo x, se x for maior ou igual a zero, e x, se x for menor do que zero. Nós temos aqui, observando esta função, nós podemos garantir que o domínio desta função será todo o conjunto dos números reais menos o zero, porque esta função não está definida para x igual a zero. Então, aqui, se nós formos calcular o limite lateral desta função, nós teremos que calcular o limite desta função com x tendendo a zero pela direita, já que a função não está definida no ponto x igual a zero, então nós calcularemos o limite da função com x tendendo a zero pela direita e o limite da função com x tendendo a zero pela esquerda. E, consequentemente, nós poderemos calcular o limite da função com x tendendo a zero. Lembrando que, quando nós estamos calculando o limite com x tendendo ao ponto, nós estamos, na verdade, estudando o limite desta função na vizinhança do ponto, ou seja, à direita e à esquerda do ponto. Porque, às vezes, a função nem é definida neste ponto, que é o caso desta função. A função não é definida no ponto x igual a zero, mas nós estamos calculando o limite da função com x tendendo a este ponto. Então, aqui, usando lá a definição de limites e de função modular, nós teremos que, quando x está tendendo a zero pela direita do ponto zero, ou seja, para valores de x maiores do que zero, a função módulo de x é o próprio x. Então, esta função poderá ser reescrita da forma x mais x sobre módulo de x, que vale x quando x for maior do que zero. Então, aqui sobre módulo de x. Aqui nós teremos limite de x mais 1, quando x estiver tendendo para zero pela direita. E isso aqui será igual, limite da soma é a soma dos limites. Então, será igual a limite de x mais limite de 1. Quando x estiver tendendo a zero pela direita, aqui x tendendo a zero pela direita. Só para deixar aqui como observação, esta questão aqui do zero pela direita, ele servirá inicialmente aqui para nós substituirmos no lugar da função modular. Aqui, quando você for calcular o limite, seria o próprio x tendendo a zero. Então, limite de x quando x está tendendo a zero é igual a zero. Limite de constante é a própria constante. Então, este limite aqui será igual a 1. Já quando nós calculamos o limite desta função com o x tendendo a zero pela esquerda, que ficará limite x tendendo a zero pela esquerda de x mais x sobre módulo de x para valores de x menores do que zero será igual a menos x. Então, aqui ficará dividido por menos x. De tal modo que nós teremos limite de x mais x dividido por menos x será igual a menos 1. Então, ali será x menos 1. Então, x menos 1, com x tendendo a zero aqui pela esquerda. Novamente, utilizando propriedade de limite, o limite da soma é a soma dos limites. Limite de x com x tendendo a zero é zero. Limite de menos 1 com x tendendo a zero será igual a menos 1.
Então, nós temos que o limite lateral pela direita do zero vale 1 e o limite lateral pela esquerda do zero vale 1. Então, utilizando o teorema que nós vimos na aula anterior, o limite da função com x tendendo a zero não irá existir, né? Então, não existe. E por que que ele não existe? Ele não vai existir porque os limites laterais são diferentes, né? O limite pela direita é igual a 1 e o limite pela esquerda é igual a menos 1. Então, aqui nós temos um exemplo onde o limite da função com x tendendo ao ponto não existe. Aqui nós temos o gráfico desta função. Aqui, quando o x está tendendo a zero pela direita, aqui quando o x está tendendo a zero pela esquerda. Próximo exemplo. Se nós tomarmos a função f de x igual a 1 sobre x, então, se nós tomarmos a função f de x igual a 1 sobre x, novamente aqui nós temos uma função onde o domínio dessa função será todos os reais com uma restrição, né? Então, relembrando a definição de domínio da função, o domínio da função será o conjunto de todos os valores de x, tal que esta função possa ser definida. Essa função ela é definida para qualquer valor de x que seja diferente de zero, porque o denominador não pode ser igual a zero. Então, aqui nós teremos a restrição de que x precisa ser diferente de zero. Então, o domínio desta função será todos os reais menos o zero, né? Então, menos o conjunto formado pelo zero. Aqui nós podemos calcular os limites laterais. Então, novamente, apesar do zero não fazer parte do domínio da função, nós vamos calcular aqui os limites laterais. Limite com x tendendo a zero pela direita e limite com x tendendo a zero pela esquerda. A função será a própria função 1 sobre x. E nós teremos aqui, quando o x está tendendo a zero pela direita, significa que nós estaremos dividindo 1 por um número muito pequeno próximo do zero, mas com valor positivo. Então, 1 dividido por um número muito pequeno positivo será igual a mais infinito. E 1 dividido por um número muito pequeno, mas negativo, nós teremos menos infinito. Aqui seria como se nós estivéssemos fazendo 1 dividido por por zero positivo, né? Então, um número muito próximo do zero, só que positivo, isso aqui dará um número muito grande, e aqui é como se nós estivéssemos dividindo 1 por um número muito próximo do zero, só que com valor negativo. Então, isso aqui daria menos infinito. No próximo exemplo, nós vamos considerar essa função. Aqui uma função quadrática, né? Então, x² menos 1 se x for menor ou igual a menos 2, e 2x mais 7 se x for maior que menos 2. Então, o exercício pede para calcular o limite da função com x tendendo a 2 pela direita, ou seja, para valores maiores que 2, o limite da função com x tendendo a 2 pela esquerda e o limite da função com x tendendo a 2. Né? Então, nós sabemos pelo teorema que o limite dessa função com x tendendo a 2 irá existir somente se, né, o limite dessas funções aqui com x tendendo a 2 pela direita e o limite da função com x tendendo a 2 pela esquerda existirem e assumirem o mesmo valor. Então, vamos calcular aqui o limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita. Então, x tendendo a 2 para valores maiores do que 2, ou seja, seria esta condição, x maior do que... Aqui nós colocamos 2, mas é menos 2. Então, aqui é menos 2, aqui menos 2 e aqui menos 2.
aqui também menos 2. Então, quando x for maior do que menos 2, ou seja, x tendendo a 2 pela direita, a função vale 2x mais 7. Então, calculando este limite, nós teremos, então, limite da soma igual à soma dos limites. Limite de 2x com x tendendo a menos 2 será igual a 2 vezes menos 2, menos 4. Mais o limite de 7, limite de constante, a própria constante. Então, menos 4 com 7, 3. Então, o limite da função com x tendendo a menos 2 pela direita será igual a 3. Calculando o limite da função com x tendendo a menos 2 pela esquerda, nós teremos limite x tendendo a menos 2 pela esquerda, ou seja, para valores menores do que menos 2, a função ela vale x² menos 1. Então, x² menos 1. Neste caso, este limite, também usando a propriedade limite da soma é igual à soma dos limites, limite de x² com x tendendo a menos 2 será igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, aqui nós teremos 4. Limite de menos 1 com x tendendo a menos 2 será o próprio menos 1. 4 menos 1, 3. Né? Então, aqui nós observamos que o limite com o x tendendo a menos 2 pela direita é igual ao limite com x tendendo a menos 2 pela esquerda. Então, concluímos pelo teorema. Então, pelo teorema visto na aula anterior, o limite da função com o x tendendo a 2 também vai existir. Então, também existe e será igual a 3. Próximo exercício. Ele dá a função f de x igual a módulo de x menos 4 e pede também para calcular os limites laterais e o limite da função quando x estiver tendendo para o ponto 4. Então, aqui nós vamos utilizar a definição de função modular. Então, nós teremos que f de x igual a módulo de x menos 4 será igual ao próprio x menos 4, se x menos 4 for maior ou igual a 0, e será igual a x menos 4 multiplicado por menos 1, se x menos 4 for menor do que 0. Então, aqui nós só aplicamos a definição de função modular. Aqui nós podemos ainda reescrever x menos 4, no caso em que x for maior ou igual a 4, e menos que multiplica x menos 4, se o x for menor do que 4. Então, o limite aqui desta função com x tendendo a 4 pela direita, nós teremos limite da função com x tendendo a 4 pela direita será para valores de x maiores do que 4, ou seja, cairá nesta condição e neste caso a função é igual a x menos 4. X menos 4. Neste caso, quando nós fazemos o x tender a 4, aqui nós teremos limite de x com x tendendo a 4 é 4, limite de constante é a própria constante, então ficará aqui menos 4, 4 menos 4, 0. Então, o limite pela direita do 4, o limite desta função será igual a 0. Se nós calcularmos o limite desta função pela esquerda do ponto 4, ou seja, tendendo a 4 pela esquerda, esta função será igual, né? Então, aqui para x à esquerda do ponto 4, a função será igual a menos x, vou passar aqui o x multiplicando, ficará menos x mais 4. Menos x mais 4.
Aplicando o limite, nós teremos limite de menos x com x tendendo a 4 pela esquerda, substituindo aqui o 4, nós ficaremos com menos 4. Limite de constante é a própria constante, menos 4 com 4, 0. Então, novamente, nós calculamos os limites laterais e este limite assume o mesmo valor. Logo, pelo teorema, o limite desta função com x tendendo a 4 também vai existir e será igual a 0. Até a próxima aula.